Como faço todos os anos, venho à tribuna para valorizar a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz. Faço hoje esse registro por ser um evento muito importante que começa nesse dia 22 pela manhã e vai até o dia 24 de novembro aqui no Senado Federal. Me refiro à 9ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz. Em tempo de tanta violência, em tempo de tanta guerra, em tempo de tanta disputa dura, forte e, às vezes, até desleal, aqui mesmo, dentro do Congresso, digo dentro do Congresso, não é no Senado, é bom que a gente venha na tribuna falar de um tema como esse, a primeira infância e os desafios do milênio na visão de uma cultura de paz. Os desafios do milênio para a educação das crianças brasileiras são muitos e é nosso dever buscar superá-los, a fim de buscar um ambiente bom, de qualidade, para a construção de futuros cidadãos plenos que não pensem em violência, mas pensem em paz. Senhora Presidenta, a importância do estudo é fundamental na ótica que é dada por esse evento. As infâncias ainda invisíveis em nosso país, o impacto da separação parentais, tanto por divórcio ou por impossibilidade do convívio, especialmente da figura do pai. A semana será aberta ao público em geral e tem como principal público-alvo pedagogos, educadores, profissionais da saúde, psicólogos, legisladores, representantes dos poderes executivo, judiciário e, naturalmente, aqui do Legislativo, gestores públicos e privados nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos, professores e estudantes universitários, profissionais de imprensa, membros de organizações não governamentais e outras instituições da sociedade civil. Da Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz, as comissões de Educação, Cultura, Esporte, Direitos Humanos e Legislação Participativa, a qual eu presido, e de Assuntos Sociais do Senado Federal, irão realizar no dia 23 de novembro audiência pública conjunta para tratar sobre o cuidado integral na primeira infância. Cultura, desafios jurídicos, sociais e a situação de deficiências. Senhoras e senhores, eu me sinto mais uma vez honrado em ter participado das edições anteriores e ter sido novamente convidado a divulgar da tribuna, nessa tarde, a apresentação de abertura das conferências que serão coordenadas pela doutora Jacqueline Vendran, da Universidade de Paris, doutora Drina Kandalich, psicóloga, psicanalista e professora aposentada da Universidade de Amiens, e Alain Ducoso Lacaze, psicólogo clínico, psicanalista, professor na Universidade de Poitiers. Entre os brasileiros, destaco
Laurista Correia Filho, pediatra, neonatologista, especialista em saúde da mulher e da criança. José Martins Filho, pediatra e professor emérito, presidente da Academia Brasileira de Pediatria. Antônio Márcio Lisboa, pediatra, professor emérito da Universidade de Brasília, UNB. E Inês Gatan, psiquiatra infantil e psicanalista, coordenadora da equipe de psiquiatria do Hospital da Criança de Brasília. Além da parceria com a Universidade de Paris e a Embaixada da França, destaca-se a parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Vale ressaltar que a realização desses eventos educativos, que são referência em vários setores da sociedade brasileira, não tem sido fonte de grandes despesas para o Senado Federal, uma vez que a Comissão de Valorização da Primeira Infância e da Cultura de Paz, uma comissão de trabalho aqui do Senado, conta com o apoio de organismos internacionais, embaixadas como a da França, do Canadá, da Espanha, do Reino Unido, para cobrir custos das passagens internacionais e tradução do evento, como uma demonstração de apoio à causa da primeira infância e no combate a todo tipo de violência na busca da paz e da paz. Além disso, todos os renomados conferencistas, nacionais e internacionais, são voluntários e vêm contribuir com os seus conhecimentos científicos, oferecendo gratuitamente oportunidade única a todos os participantes desse grande evento. O país avançou muito nas políticas voltadas à primeira infância. No entanto, existe a necessidade de se promover políticas específicas para as comunidades mais vulneráveis, nas quais as taxas de mortalidade infantil ainda são muito altas, senador. É preciso focar no pleno desenvolvimento infantil, oferecer condições para a criança crescer em um ambiente livre de violência e priorizar a mulher e a primeira infância. Para isso, parabenizo o Brasil pelo marco legal da primeira infância, sancionada em março desse ano pela presidenta Dilma Rousseff. A lei é a primeira tentativa de estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas específicas para as crianças de 0 a 72 meses. A lei estabelece como questão prioritária a serem cuidadas na primeira infância a saúde, alimentação, educação, convivência familiar, comunitária, assistência social, cultura, lazer, espaço e meio ambiente. Senhor presidente, o marco ainda expande a educação para as crianças de 0 a 3 anos. As instalações e equipamento devem oferecer os padrões de infraestrutura estabelecidos pelo Ministério da Educação. Além disso, o poder público deverá organizar e estimular a criação de espaços lúdicos em locais onde a circulação de crianças. Enfim, um verdadeiro marco legal que nos permitirá assegurar a todos os brasileirinhos de 0 a 6 anos as condições para o pleno desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Senhor presidente, para finalizar essa primeira parte, devo lembrar que a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura de Paz contribui diretamente para que conquistemos um ideal, que as nossas crianças tenham um ambiente familiar social de amor e alegria e uma vida saudável, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Quero muito, com muito carinho, deixar aqui com os votos de que a apresentação e as discussões que teremos durante esses dias possam contribuir para alcançarmos um Brasil de fato ideal. Senhor presidente, eu gostaria ainda... Concede uma parte? Senador Medeiros, eu só vou lhe conceder uma parte, porque Vossa Excelência é um estudioso nesse tema, e eu não poderia deixar de conceder. Na verdade, eu estou lhe elogiando
porque sei que Vossa Excelência se dedicou muito a esse tema durante seu mandato. Eu queria lhe parabenizar por trazer para todo o Brasil esse tema, porque nós todos estamos muito aflitos com o tema segurança pública no Brasil, discutimos aqui muito saúde, educação, e, na verdade, nós vivemos, tanto o município, o Estado e a União, vive apagando incêndio, é um efeito bombeiro. Nós atacamos os problemas depois deles já terem ocorrido. E, na verdade, o tema que Vossa Excelência traz essa tarde ao Senado Federal, ele ataca todos os problemas, ele, no nascedouro, é preventivo. No momento em que, na formação da sinapse, na formação do cérebro da criança, o Estado, a família, se junta e propicia para que esse alicerce do futuro adulto seja feito sem obstáculos, isso vai ter um impacto lá na frente, em políticas de segurança, em políticas de educação, em políticas de saúde. Isso é plantar carvalho. Isso não é uma plantação de alface, na verdade. E o mais importante, lhe parabenizo, porque isso é um assunto também que não traz muito voto, mas é um assunto substancial, um assunto importantíssimo para o futuro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Medeiros. Faço questão que o seu parte seja incluído no meu pronunciamento. Senhor presidente, eu quero ainda fazer 2 registros nesses 10 minutos que ainda tenho. Primeiro, este da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, entidade que abrange 29 federações filiadas, mais de 600 sindicatos, representantes de 51 profissões e de cerca de 10 milhões de profissionais em todo o país. Quero cumprimentá-los e, inclusive, dizer que só não estive lá, porque tinha compromisso de estar na tribuna nesse momento, mas estou aqui nesse momento falando como se lá estivesse, porque nesse momento, exatamente às 5h30, às 17h30, vocês estão lançando o programa Preparando para o Futuro, incentivo à contratação de adolescentes e jovens aprendizes. Vai na linha, senador Medeiros, até do que eu falei anteriormente. Ali estavam tratando das crianças de 0 a 7 anos. Aqui estamos falando de jovens aprendizes. O objetivo é incentivar as entidades à contratação de adolescentes e jovens aprendizes a fim de contribuir para a sua formação. Desde cedo, esses profissionais capacitados, com certeza, vão atender às exigências do mercado de trabalho. O aprendiz legal busca contribuir para a formação de jovens capazes de intervir de forma positiva no trabalho e na vida da sociedade. Essa proposta também prevê a inclusão de pessoas com deficiência, disponibilizando assim o material impresso em áudios, livros e vídeos com inserção em Libras. O programa propõe ainda o desenvolvimento, competência e habilidades para o trabalho como um material de formação que traz atividades desafiadoras, pautados no contexto do mundo do trabalho e das culturas juvenis, que dão significado aos conceitos específicos de cada curso. Aprendizes contratados terão seus direitos sociais e trabalhistas assegurados. As empresas que participarem do programa possuirão uma série de vantagens. Parabéns à Federação Nacional dos Profissionais Liberais, CNPL, pela bela iniciativa. Numa outra oportunidade, vou aprofundar, mas também entendo que esse projeto da Confederação Nacional dos Profissionais Liberais, CNPL, vai na linha de uma cultura de paz, fazendo com que a nossa juventude tenha o ensino técnico profissional. Mas, senhor presidente, eu tenho que usar ainda esses 10 minutos que tenho para falar de um tema. O senador Alide sabe que eu não posso deixar de falar, porque tivemos aí agora o 20 de novembro, né? E 20 de novembro, como eu estava na Bahia, lá no seu estado, tive a alegria de receber o título lá de cidadão baiano, e foi uma sessão emocionante, senadora. Não, teve lá o seu representante justificando. Teve, inclusive, deputados federais de todos os partidos lá presentes, estaduais, e falaram da sua falta por motivo de força maior.
Então, só venho falar hoje sobre o 20 de novembro. Ontem foi 20 de novembro, dia comemorado no Brasil como Dia da Consciência Negra. Essa data celebra o martírio de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência, eu diria, dos direitos humanos da história do nosso país. Zumbi morreu em 1695, combatendo as tropas portuguesas enviadas para acabar com o quilombo de Palmares. Até o seu último suspiro, defendeu a esperança de uma vida de liberdade, não só para negros, mas para negros, para índios, para brancos e todos os oprimidos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Escravidão essa inacabada, pois os negros foram libertos. O Estado brasileiro não os ofereceu nenhum tipo de política pública que os resguardassem ou lhes dessem o mínimo de qualidade de vida e de trabalho. Senhor presidente, estou no Congresso há mais de 30 anos. Vou completar 32 anos de Congresso. 4 de deputado federal e 2 de senador. Mas tenho que dizer que, ao longo da minha vida política, tenho trabalhado muito, não só nas questões sociais, olhando para esse universo de branco, negros e índios. Estatuto do idoso, da pessoa com deficiência, política de salário mínimo, combate ao fator previdenciário, mas também o Estatuto da Igualdade Racial como forma de combater todo tipo de preconceito. Lembro que foi no ano de 90, quando eu fui à África do Sul, e faço aqui a homenagem a Benedita da Silva, Carlos Alberto Caó, Edmilson Valentim, Domingos Lonelli e João Herman, já falecido. Fomos lá exigir, e quem nos recebeu foi a Winnie Mandela, em nome do povo brasileiro, a liberdade de Nelson Mandela. Felizmente, no fim daquele ano, ele teve a liberdade. Recebi das mãos de Winnie Mandela a Carta da Liberdade, assinada também por Nelson Mandela, que continha um programa fundamental, a causa do anti-apartheid. Ela foi divulgada em 1955 pelo Congresso do Povo, o qual Mandela fazia parte. E o preâmbulo dizia: nós, o povo da África do Sul, para declarar todo o nosso país e do mundo a saber que a África do Sul pertence a todos que nela vivem, negros e brancos, e que nenhum governo pode afirmar a autoridade, a menos que seja baseado na vontade de todas as pessoas. Que do nosso povo tem roubado do seu patrimônio a terra, a liberdade, a paz, por uma forma de governo baseada na injustiça e na desigualdade. Que o nosso país nunca será próspero ou livre até que todos os nossos povos possam viver em fraternidade, equiparação dos direitos e as mesmas oportunidades. Que só um Estado democrático, baseado na vontade de todas as pessoas, pode garantir o seu direito a todos, sem distinção de cor, de raça, de sexo ou credo. Senhor presidente, essa viagem que fiz à África do Sul... Senador Paulo Paim. Pois não. Senador Moca. Sempre, senador Moca, é um prazer receber uma parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, desculpe interrompê-lo, mas eu não quero perder a oportunidade. Vossa Excelência iniciou a sua fala saudando o início também da Semana da Primeira Infância. E eu quero me somar a Vossa Excelência. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Exatamente isso. A cultura de paz. Como médico, mas como cidadão, mas seu conterrâneo hoje, ministro Osmar Terra, que também é médico, pediatra, teve uma experiência muito rica lá no seu estado, e ele trouxe vários neurocientistas, inclusive eu me lembro de um canadense, que mostrava que não tem nada mais importante do que você cuidar de uma criança nos seus 3 primeiros anos de vida. Na verdade, a primeira infância é de 0 a 6, mas os 1000 dias
que se forma o sistema nervoso central, os centros afetivos, os centros cognitivos. É isso que vai fazer melhorar a humanidade. Se queremos humanidade, um país mais justo, um país mais solidário, as pessoas realmente mais... Nós temos que apostar exatamente nisso, porque não tem nada mais covarde do que você, nos 3 primeiros anos de vida, evitar, limitar um ser humano que ele não vai poder chegar a um curso superior, porque a criança mal alimentada, desnutrida, não consegue acessar fazer cálculos mais elaborados, não consegue. Então, além de tudo isso, às vezes você não consegue entender a crueldade de algumas pessoas, a raiva de algumas pessoas, e na maioria das vezes, quando você volta à infância dessas pessoas, você vai ver que elas foram maltratadas, elas foram violentadas e essas pessoas foram mal cuidadas. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, sensível como é, né? Tenho acompanhado inúmeras lutas de Vossa Excelência, a maioria lhe apoiando, a sua sensibilidade, e dizer que eu não poderia deixar de me somar a essa saudação e dizer que de tudo que Vossa Excelência faz, que o discurso brilhante que faz, eu queria extrair do discurso de Vossa Excelência, dizendo que tudo isso se resume exatamente numa coisa: cuidar das nossas crianças para que elas sejam cidadãos cada vez melhores. Muito obrigado, senador. Senador Moca, Vossa Excelência, como médico, não poderia deixar de fazer um depoimento como esse. E veja bem, eu falei no primeiro momento da primeira infância, depois falei da formação da nossa juventude e cumprimentei a central que trabalha com esse objetivo. E aqui agora eu falo do 20 de novembro. E falo exatamente da situação dos mais pobres, dos mais vulneráveis, sejam negros, sejam brancos, sejam índios. E por que coube o seu à parte? Porque é exatamente as crianças. Se nós queremos no futuro, lembrando aquela frase de Nelson Mandela, como é bonito ensinar uma criança a amar e como é truculento querer ensinar uma criança a odiar a outra pela cor da pele, que está casualmente aqui também no meu pronunciamento. E, ao mesmo tempo, senador Moca, nós sabemos que a pobreza tem cor, sabemos que a maioria dos pobres são pretos, são negros, né? E se nós investirmos ali na criança, como Vossa Excelência reforça, é a forma, inclusive, de combater os preconceitos, né? Que a molecada não tem maldade. E elas, à medida que elas tiverem condições de ir crescendo com qualidade de vida, já nos primeiros anos, claro que elas vão saber amar muito mais o próximo. Além do afeto que os pais ou as pessoas dedicarem a essas crianças, que além de tudo isso, o importante é o afeto. Por isso que hoje a gente vê crianças nascidas de berços humildes, cidadãos muito melhores do que crianças que tiveram todo um cuidado na primeira infância, mas faltou-lhe talvez o mais importante, que é a afeição, que é o afeto, a dedicação, o carinho. E isso é fundamental na vida de uma criança. Muito bem, senador Moca. Senador Paim, me permite uma parte? Pois não, até porque eu estou abreviando meu pronunciamento e usa a parte enriquece, para nós lembrar o 20 de novembro. Eu serei breve. Estava retornando do Ministério Público Federal, onde protocolamos uma representação em relação aos últimos fatos divulgados pela imprensa, declarações do ex-ministro da Cultura, ministro Calheiro, dando conta de ações ilegais promovidas por um importante e influente ministro do governo de Michel Temer. Então, mas eu via Vossa Excelência do carro, senador Paim. Vossa Excelência, que concluía a primeira parte do pronunciamento, entrava na segunda parte relativa ao dia 20, que é o Dia da Consciência Negra. Eu não poderia deixar de fazer uma parte
a Vossa Excelência dizendo que essa luta é uma luta árdua e tem que prosseguir. Eu que subo com frequência, assim como senadora Lídice, para falar da falta de mulheres no Parlamento brasileiro, da subrepresentação das mulheres no Parlamento brasileiro, temos que falar também da subrepresentação, da falta da participação dos negros no Parlamento brasileiro. Eu creio que agora que nós iniciamos novamente um debate sobre reforma política, nós precisamos entender definitivamente que temos que garantir meios e condições para que o povo brasileiro chegue até aqui, e não apenas aqueles que têm condições financeiras. Então, senador Paim, Vossa Excelência, que tem sido um bravo representante, lutador dos trabalhadores, trabalhadoras, aposentados e aposentadas, e das mulheres e também dos negros. Então, recebo meus cumprimentos aí pelo Dia da Consciência Negra e que sigamos a nossa luta, senador. Parabéns. Muito obrigado, senadora Vanessa. Vossa Excelência, senador Paim, como sempre, faz ou pronunciamento uma parte, mas com uma elegância e com uma capacidade que eu poderia dizer para aquele que está nos ouvindo que Vossa Excelência nos representa. Senadora Lídice. Rapidamente, senador Paim, eu como Vossa Excelência, vamos ter a oportunidade de falar novamente sobre esse tema, porque estamos no comitê de homenagem ao 20 de novembro desta casa, a comenda que nós dois criamos para essa casa, Abdias. Mas eu queria usar esse tempo para pedir desculpas a Vossa Excelência, me justificando que não pude estar na grande homenagem que o povo baiano lhe fez, especialmente de Salvador, lhe dando o título de cidadão, porque estava em missão do Senado Federal, participando da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas. E, na oportunidade, lamentei muito de não poder recebê-lo na nossa terra, como já fiz Seu antes. partido estava lá, viu? Mas não tenho dúvida que todos os nossos companheiros estavam lá para lhe homenagear e dizer que a nossa luta contra o racismo é uma luta contra o ódio, é uma luta em defesa do amor, em defesa da solidariedade, do respeito à dignidade humana, é o reconhecimento, e Vossa Excelência vê, está em pauta toda essa discussão nos Estados Unidos, uma parte da sociedade já lamentando profundamente a saída do presidente Barack Obama, um presidente negro, uma primeira-dama negra, uma família de negros num país que foi marcado tão duramente pela escravidão e que tem apenas 17% da sua população de negros. E nós somos um país de 52% da população de negros, ainda identificados, porque creio que uma identificação mais apurada poderá dar um resultado ainda maior. E esta população de 52% continua absolutamente subrepresentada em tudo, em todos os estratos do poder. No poder executivo nem falo, nunca chegamos perto de ter um candidato negro à presidência da República com chance de ganhar. No Parlamento brasileiro, em todas as esferas, câmaras de vereadores, câmaras de assembleias legislativas ou Câmara de Deputados, Congresso Nacional, com a presença tão pequena e rara de representantes como nós, negros e negras. Portanto, a luta dos negros contra o racismo no Brasil, contra o genocídio da juventude negra nas grandes cidades brasileiras, ela precisa também estar representada em todas as esferas de poder, no poder judiciário, no poder legislativo e também na iniciativa privada. Nós precisamos abrir as portas das oportunidades para as crianças, adolescentes, jovens, mulheres e negros desse país. Nós, mulheres e negras, somos a base principal
né, de toda a cadeia de renda desse país. Somos as que trabalham mais horas e a que ganham o salário menor. Portanto, viva Zumbi dos Palmares, viva Vossa Excelência, que marcou os seus mandatos diversos no Parlamento brasileiro como um deputado, um senador negro que luta contra o racismo em nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, senadora Alice da Mata. Peço que a sua fala também se incorpore ao meu pronunciamento. E o senador Moca, por favor. Eu queria apenas de pronunciamento dizendo que quando eu digo a criança nos 3 primeiros anos de vida, é porque eu quero que isso seja o mais amplo possível. Aí essa criança evidentemente que é a branca, a negra. Eu falo das crianças desprotegidas, que são as que sofrem desnutrição. Mas eu falo também da falta de afeição, porque muitas vezes a criança tem isso, mas ela não tem afeição, ela não tem o carinho, ela não tem a atenção. Por isso que eu acho que o conceito a que eu estou me referindo, evidentemente que eu não estou aqui absolutamente discordando ou divergindo. Pelo contrário. Eu estou ampliando. Eu já pedi que a sua fala incorpore o meu pronunciamento. Eu quero ampliar a importância do tema. Ela transcende, né, porque ela é mais ampla. Eu quero pensar que essa criança bem educada, bem alimentada, né, ela será um ser humano melhor, mais solidário e muito mais justo, e aí sim nós teremos a tão sonhada sociedade igualitária, justa, e assim é que eu acho. E acho que esse raciocínio, que não é meu, é do brilhante deputado federal Osmar Terra. Muito bem, grande Osmar Terra. Tivemos a satisfação de dialogar com ele também sobre esse tema. E Vossa Excelência sintetiza, talvez à parte, uma frase de um outro, que é o nosso mestre de todos os tempos, que é o número 1, me permita que eu diga Jesus, que é aquela frase, amai o próximo como a si mesmo, né? Se nós usássemos essa frase eternamente, não haveria nenhum tipo de preconceito. Eu quero terminar o meu pronunciamento, até porque outros senadores estão inscritos. Eu apenas, na linha do que falaram os senadores e senadoras, eu recebi um estudo que diz que o Brasil, em matéria da participação da população negra no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, proporcionalmente, porque nós temos 52%, fica no último lugar no mundo. É só olhar em todos os países do mundo para ver a participação proporcional dos negros no seu país, sua pátria, né? A sua terra, proporcionalmente, porque nós somos 52%, fica em último lugar. Nós sonhamos em mudar isso e muitas vezes eu chego a pensar, confesso aqui da tribuna, se não é o dever, talvez, de nós todos os outros, brancos e negros, sairmos mais a caminhar o Brasil, a falar mais para o Brasil sobre a importância de estarmos todos, como eu sempre digo, brancos, negros e índios, ocupando os espaços do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, com a frase que eu usei lá no encerramento na Bahia, porque pátria somos todos. Muito obrigado.